Bem-vindos ao Conversas Afiadas dessa semana. Hoje teremos a presença ilustre aqui do nosso amigo Antônio Dutra Júnior. Se você não conhece ele, que programista eu acho que não tem como, né? Você vai ficar conhecendo. Se você já conhece, vai saber muito do Grêmio por ele. E vamos aproveitar aí a presença dele aqui para falar sobre o clube. Obrigado, pessoal, pelo convite aí. Vamos em frente, tá? Sei que tem bastante coisa para perguntar hoje, né? Sim, não, mas que tu teve ali direto em títulos relevantes do Grêmio, como foi o pentacampeonato brasileiro, da Copa do Brasil, né? Sabe que eu não sou o cara de futebol aqui do programa. E o tri da Libertadores. Então tem história aí. Depois a vinheta. Aqui no Sicredi é diferente. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, do Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Este programa é um oferecimento de Cooperativa de Crédito Sicredi, Agência de Charqueadas, Vitrine do Doce, João Pedro Aze Quiropraxista, Gabriela Medeiros Designer e Meni Arquitetura. Links na descrição. Bem, pessoal, então agradecer aos nossos patrocinadores que estão trazendo esse espaço aqui para vocês. Agradecer novamente a presença do Antônio Dutra aqui. E vamos começar com a entrevista. Seguinte, vamos falar para nós, assim, a gente sabe que tem N questões relevantes sobre o Grêmio, mas vamos primeiro começar a falar de ti, assim. Como é que é o Antônio Dutra antes de ser o Antônio Dutra? Ser primeiro o Júnior, que a gente tava falando antes, né? Que era o cara que era o mosqueteiro lá, né? Blog Mosquetei. Essa é antiga, né? É. Bom, eu tenho 59 anos, tá? Nascido em Porto Alegre, me criei em Porto Alegre, sempre gremista, filho de pais gremistas também. Vim de uma família, assim, de poucas posses, né? A gente tinha certa dificuldade, e isso foi... eu me criei mesmo nos anos 70, que foi uma década muito difícil para nós gremistas, né? Uma década que predominava o co-irmão. Uhum. E isso dava para nós assim ainda um apego maior ao Grêmio, né? Com 11 anos foi minha primeira ocupação foi trabalhar no Sinal vendendo laranja, né? Olha aí, cara. E depois trabalhei em lancheria, mas sempre estudando, né? Terminei os estudos assim com a ajuda do meu padrinho e aí acabei indo para a área da tecnologia, tá? E onde eu trabalho há 44 anos, né? Com TI. Então, foi uma caminhada longa para chegar até aqui, tá? Literalmente, porque aqui é longe. Em 2005 eu consegui me associar ao Grêmio, eu ia a jogo sempre através de amigos, muitas vezes, alguma ajuda. O meu primeiro jogo foi a final do Campeonato Gaúcho de 77, né? Quando o Grêmio interrompeu a série histórica do Internacional, né? Então ali já foi um jogo maravilhoso, mas também foi um jogo de muita apreensão, um jogo que não terminou, que teve invasão. Por muito tempo ainda diziam que esse jogo ia ser anulado, então a gente passava assim, um sofrimento grande, né? Acho que eu tinha 12 anos nessa época, e a gurizada da escola, tudo colégio, era essa turma, era uma rivalidade muito grande que ainda existe hoje, embora um pouco mais atenuada, eu acho que já teve mais forte, mas ainda é uma das maiores rivalidades do futebol mundial, né? Com certeza. E isso nos impulsiona e nos dá força, inclusive, né? Para superar o rival e estar sempre acima deles, né? Com certeza. E, Dutra, e como que foi, assim, a questão de quando tu foi para o Grêmio? Porque eu lembro como torcedor, assim, que a gente via tu, que era o mosqueteiro, né? Lá no Twitter, blog Mosquetei, @blog Mosquetei, e o Odorico, né? Que era o Ico Roman. Vocês discutiam junto com a galera ali do Twitter, a gente falava sobre futebol. Não foram poucas as vezes que eu falei contigo, que eu falava com ele, vocês retornavam como torcida, conversavam como torcedor para torcedor. E foi uma surpresa quando vocês entraram no futebol, porque pra gente parece que isso não acontecia. A gente olhava aquela questão do Grêmio como os mesmos velhos políticos de sempre, intocáveis, né? E que não tem essa conversa. E quando vocês foram lá, tipo, tá acontecendo alguma coisa diferente. Como é que foi isso? Por que o Romildo escolheu vocês? Foi o Romildo? Como é que foi, assim? Bom, em 2009, eu acho, eu criei um blog e comecei a escrever com o tema do Grêmio, né? Então,
blog do Mosqueteiro, né? E virou blog do Mosqueteiro no Twitter e eu tinha esse canal no Blogger, né? E a gente eu acabei conhecendo uma turma de blogueiros, né? Aí tinha a comunidade do Orkut, tinha algumas pessoas que escreviam em um blog, e eram várias pessoas no blog que se revezavam, né? E em determinado momento, o Grêmio passou a prestar atenção nesses conteúdos que eram gerados ali. E demorou, né? Pô. Dr. Adalberto Praz, Nome importantíssimo. recentemente falecido, muito campeão, faixas, né? Ele foi a primeira pessoa, talvez, como dirigente do Grêmio, que percebeu esse ecossistema se formando e a importância disso, dessa mídia, para o Grêmio e para a comunicação do Grêmio com o seu torcedor, né? E começou a abrir certos espaços para nós conhecermos um pouco mais dentro do Grêmio, como as coisas funcionavam. Para nós era um sonho, né? Porque a gente era torcedor que começou a escrever sobre o Grêmio, né? Que se dedicava algumas horas do teu dia para fazer isso. Daqui a pouco começou a conhecer um pouco mais do bastidor do Grêmio, como funcionava. Né? Seria como se a gente fosse convidado para ir lá na arena, por exemplo. Tipo, meu Deus, cara, nunca imaginei na minha vida daqui dentro. Deve ser isso. Não, era mais a diferença, porque hoje tu sabe que isso é mais comum, né? Naquela época era absolutamente fechado. Verdade. Assim, hoje Tá o pessoal certo. já entende. E era Eu só escrito, preciso né? ter uma presença nas redes sociais. Era só escrito, cara, também tem isso. Né? E hoje o pessoal entende. Não, eu tenho um produto, eu tenho uma marca, eu preciso estar nas redes sociais, Exato. eu preciso transmitir uma imagem de proximidade com o público. Antigamente era tudo mato, tipo, tá aqui esses loucos escrevendo lá. Sim, Não, e era mato mesmo, né? Porque era blog, velho. era blog. Sim. Era a época do blog, era a época do e-mail. O e-mail estava chegando na vida das pessoas, sabe? Então, parece que a gente está falando uma coisa muito distante, não é tão distante, né? E a gente está falando algo relativo à tecnologia, né? Eu comecei a trabalhar no início dos anos 80, né? Então, eu peguei toda essa revolução, essa mudança de grandes computadores, o lançamento dos pequenos computadores, os médios, os pequenos. Então, mas isso aí não... O Grêmio começou a prestar atenção na gente, tá? Bom, eu da minha parte, eu comecei a frequentar também um movimento político, né? Eu tinha uma certa afinidade em relação com a turma do Dr. Fábio Koff, o Omar Selaimen, o próprio Fabinho, filho do Dr. Fábio, outros amigos em comum, e a gente começou a entrar um pouco mais naquilo que era, na época, a política do Grêmio, tá? Então, eu entrei num movimento político na época, que existe até hoje, que é o Grêmio Vencedor. Pelo Grêmio Vencedor, eu disputei a primeira eleição para o Conselho Deliberativo, né? E aí já tinha o tempo de associação, pude concorrer, vencemos aquela eleição e eu entrei no Conselho do Grêmio, virei conselheiro do Grêmio. Em que ano? 2013, se não me engano. 13. Tá? Com o Dr. Fábio Koff. Dr. Daí de Fábio presidente. Koff, E foi assim era um choque para nós, né? Porque talvez a primeira ou a segunda onda de conselheiros assim que vinham talvez desse meio mais externo do Grêmio, esse anel mais externo, assim, que não eram pessoas já ligadas à história do Grêmio, filhos de conselheiros, filhos de ex-dirigentes, né? Eram pessoas mais vinculadas à torcida em si, né, a ser torcedor e conseguir ingressar no Grêmio. Esse processo que a gente pode chamar de democratização. Tá? Eram feudos, né? Feudos. Tá? Então ali começou a ter uma certa permeabilidade, começaram a entrar pessoas e a gente começou a ver como era aquele mundo, né? Como era difícil, como havia muitas disputas que naquela época elas eram muito mais raivosas e muito mais ríspidas do que hoje. Tá? E vocês, eu acho que puxavam muita briga interna, creio eu, porque de novo eu falo, tu, o Ico, o Juliano Becelli, que eu seguia, eu me lembro que vocês traziam pautas da reunião e colocavam, às vezes, dados, os estudos dos balanços, coisas que a gente jamais teve acesso. Sim. Vocês estavam trazendo para a torcida comum.
E ali tinha coisa que, de certo, eles não queriam que fosse assim tão aberto, assim, né? Não, era um processo, porque hoje em dia tu vê que esse tipo de informação, que é inclusive publicado no site, existe um portal de transparência, né? Mas isso foi acontecendo também e havia resistências internas, porque era a mentalidade da época, entendeu? Das coisas... Tinha a tal da política de economia interna, né? Que a gente fala isso, mas... esse processo que a gente passou no Grêmio em alguns momentos foi doloroso, foi difícil, a gente tinha que lutar pelo espaço, né? Em 2014, quando o Dr. Fábio ganhou a eleição 13 e 14, ele tinha colocado no programa dele um capítulo chamado Choque de Gestão. Esse capítulo ele visava trazer o Grêmio para o século XXI, trazer controles melhores, sistemas. O Grêmio estava muito, mas muito atrasado. Então me pediram para fazer um diagnóstico de toda a parte administrativa, financeira, tecnológica do Grêmio. A gente fez esse diagnóstico, entregou para o Dr. Fábio. O Odorico era já vice-presidente, tinha entrado na eleição anterior para dentro do conselho. É um pioneiro para nós, que era uma pessoa que saiu dos blogs também e virou vice-presidente. Uma pessoa extremamente preparada, formada em economia, várias pós-graduações, funcionário de banco, tem uma carreira inteira no Banco do Brasil, uma pessoa muito bem preparada, ajudou muito nessa parte. E o Dr. Praz também, né, sendo a pessoa que fez esse elo, nos trouxe para dentro do Grêmio. Já era vice-presidente o Dr. Romildo Bolzan, que era vice-presidente do Fábio Koff. Aí lá tinha também o Renato Moreira, que era do meu movimento. Tinha também o do jurídico Nestor, que também tinha saído do movimento e tinha ido para o conselho do Dr. Fábio Koff. Então eram pessoas assim que estavam já também nessa mesma linha do Dr. Fábio de modernizar o clube. Então, final de 2014, eu ajudei o Odorico com a questão da seleção do software que nós íamos implantar, que era o SAP. Eu tinha trabalhado no SAP. Seria o software alemão? O software alemão. Tá? Esse ganhou as mídias na época. Ganhou. Até hoje. Inclusive, hoje foi postado um TBT sobre isso, né? Deu participando do SAP Fórum, levando a experiência do Grêmio. E eu pensei, só o software alemão surgiu ali de repente. Tinha muita piada com relação a isso, né? Então esse trabalho a gente começou, era o Felipão, inclusive. O Felipão participava das reuniões. O Felipão, o Bortosa, o Ivo Wortmann, então eu trabalhei com eles. Tá? Trabalhei com o Felipão. Depois do Grêmio trabalhei com o Roger. Depois também trabalhei com o Renato. Então eu tive essas 3 experiências de treinador bons, né? Acho que já deu para dar uma brincada. Aí a gente fez a seleção e compramos o SAP. Bom, aí a sucessão do Dr. Fábio Koff, ela foi tratada internamente e foi definido ali, né, em um acordo entre eles que quem seria o candidato seria o Romildo, tá? Que na época eu não tinha muito contato com ele. Houve um certo desacerto ali na hora de compor a mesa do CA e alguns nomes que podiam, não podiam mais e tal, e não... Questões políticas internas ali, de grupos normais, políticos. né? Porque é sempre difícil montar isso aí, né? Com certeza. E aí, no último dia da inscrição da chapa, né? Eu recebo uma ligação do meu amigo Omar, o Marcelaime, que estava na casa do Dr. Fábio. Olha, ele chamava assim, o velho perguntou se tu quer ser vice-presidente. Aí eu digo assim, olha, isso aí não é uma pergunta, isso aí é uma convocação. Uma ordem. Aí ele falou, ele topa. Aí eu escutei o Dr. Fábio falar... O Romildo vai te ligar. Aí deu um tempinho, o Romildo me ligou, se apresentou, me fez o convite. Eu digo, é uma honra, eu aceito sim. O objetivo era que eu, como vice-presidente, implantasse o software alemão no Grêmio, né? Porque era da minha alçada de conhecimento. Visando a gestão num todo. A gestão como um todo. Claro. Porque o meme foi que o software ia contratar os jogadores. Né? Isso, exato. Sim, eu vou explicar para ti isso. E aí eu entrei na chapa do Dr. Romildo, fui correndo na arena assinar, porque faltava 2 horas para fazer a inscrição, né? Assinei e, cara, virei vice-presidente do Grêmio. Tá? Que legal, né? Com a ligação do Fábio Koff te perguntando. No primeiro momento,
o Dr. Romildo já fez uma portaria lá, me designou responsável pela implantação do software, tá? Bom, a SAP, ela tinha duas vertentes. A parte administrativo-financeira, que é o SAP, tá? A versão All-in-One, que na época foi implantada, hoje é o SAP HANA, que está lá, que é a última versão. E eles tinham um projeto para colocar no futebol uma sistemática parecida com o que eles implantaram na Alemanha na preparação da Copa lá. Tá? Então, só que aquela versão era exclusiva da seleção alemã. Então, a SAP em São Leopoldo, aqui onde tem o SAP Labs, iria desenvolver para nós um aplicativo específico para o futebol. Tá? O que acabou, em algum momento, acho que durante 2016, ficou claro que a SAP não ia conseguir entregar para nós algo que era realmente como o Grêmio queria. E ali nós contratamos uns 4 ou 5 softwares de outros fabricantes para atender o CDD principalmente, com o que tinha de melhor. Aí trocamos os computadores do CDD, nós já tínhamos colocado mais pessoas, entregamos uma plataforma para eles, várias plataformas, que supririam, em tese, aquilo que a SAP forneceria. Né? Claro que durante esse período de 2015, 2016, sempre surgia a história de qualquer contratação, é o software alemão, é o software alemão, era uma piada, né? Um meme, né? E isso aí até hoje pode acontecer, porque sempre que quando tem uma contratação e se enaltece o pessoal agora da análise de desempenho, né? Veio o belga, veio o dinamarquês, o 2.0 do software alemão, agora funcionou, destravou. Quando tu tá no futebol e tu trabalha com esses recursos, é normal que quando vem um jogador e o jogador não dá tão certo, né? Que alguém diga assim, pô, isso aí foi tá vendo? O software que... Cara, as contratações, elas são uma atividade bem colaborativa, sabe? Não é um nome de uma pessoa, tem várias pessoas que se envolvem, o clube analisa isso, ele analisa a performance do jogador, ele investiga um pouco da vida do jogador. Existem 2 tipos de contratação. A contratação que é uma convicção do clube, que o clube vai atrás de um jogador, porque ele tem certeza que aquele jogador ele vai servir para o clube. Algo institucional. Tá? E existe a contratação de ocasião, onde o empresário apresenta um nome, ou mais de um nome, e o clube precisa de uma posição, e por carência de mercado, ou por alguma premência de data, ou porque há uma lesão, tu tem que repor o atleta. Então, o clube acaba fazendo uma escolha entre algumas opções que um ou mais empresários oferecem. E o nome indicado pelo treinador tá dentro dessa, certo? Quando é um nome que vem do treinador, que é um nome, ele entra na primeira opção, tá? Então o clube vai atrás daquele jogador. Entendi. Quando é um nome que vem por esses motivos que eu te falei, ele pode não ser nem do agrado do treinador, ele pode não encaixar no treinador, ele pode não encaixar no esquema de jogo. O clube precisa de um lateral. Sim, mas se a gente olhar o esquema que o clube joga, o lateral ele tem que ter determinadas características. Se tu vai lá e contrata um lateral com outras características, ele não vai entrar certo no esquema. Tá? Então existem várias formas de tu pensar futebol. Tá? Se tu pensar, se fosse assim um projeto livre das pressões do dia a dia, né? Vou começar do zero. Nunca é do zero, porque tu já tem um plantel, tu tem jogadores ali que talvez não se encaixem na forma do novo treinador que tu contratou agora. E aí o que tu vai fazer com esse jogador? Sabe? Então, essa é a complexidade do futebol. Se ele não fosse tão complexo e tão cheio de detalhes, era fácil, qualquer um faria e qualquer um venceria, né? Mas mesmo assim, só pra gente não perder o fio primeiro, incrível como as coisas que o Dr. Fábio Koff participou deram certo, né? Às vezes, mínima coisas, mas quando uma pessoa é predestinada e ela vive aquilo ali, né, de verdade. O Dr. Fábio, assim, foi muito criticado na última gestão dele. Foi. Algo até que depois o tempo mostrou. Mas ele foi o primeiro cara que alertou do contrato da Arena. Foi muito importante para abrir os olhos, todo mundo. E se não fosse nesse ponto, a gente ter criado o terceiro aditivo do contrato da Arena, nós não estaríamos hoje onde a gente está. Porque sem o terceiro aditivo, o negócio Arena teria sido terrível pro Grêmio.
O Grêmio provavelmente não ia ter condições de cumprir com as obrigações. E ainda não é um dos melhores, mas é que foi Foi possível isso ali. possível, né? Essa composição. E a outra questão, assim, como é que era o CDD na época que tu entrou lá, que começou essa ideia de implantar os softwares? Como seria, assim, por um mato, eu acho. Parecia que chegava os DVD pros caras e, tipo assim, estuda aí e vê se é bom. Em 23 de dezembro de 2014, a gente assumiu, na saída da gestão Fábio Koff, a entrada da gestão Romildo, nós não tínhamos recurso nenhum financeiro. Era austeridade, a palavra do momento. Porque era o que era possível se falar e se fazer. Não tinha dinheiro para nada. Então a gente teve que os primeiros atos do presidente Romildo foi mandar embora o Marcelo Moreno, mandar embora o Barcos, que eram salários altos. Tivemos que cortar mais jogadores, que ainda eram jogadores de algum prestígio, mas que nos custavam muito. Vieram refugos, como o Maicon de São Paulo. Que refugo esse, 2015 a gente teve muita dificuldade em campo. Tivemos muitas cobranças do âmbito político, do âmbito do torcedor. O pessoal não estava faceiro com o Grêmio naquela época, né? Ainda mais quando começa a vender jogadores de nome, né? Foi muito difícil 2015. Foi um ano de muita capacidade que nós tivemos ali dentro do Conselho de Administração e ao mesmo tempo fazendo a implantação do sistema. E, olha... Uma bagunça por si só, né? Porque difícil. quem já passou por implantação de sistema sabe que é cabeça... Sim, e o Grêmio tinha ali uma situação muito ruim administrativa, sistemas que não tinham, nós não tinha conciliação bancária, nós não sabíamos que dia ia cair o dinheiro dos sócios, nós não sabíamos os totais de dívidas de tributos, sabe? Nós conseguimos juntar tudo isso. Era um grande órgão público. Tipo isso. Era pior, né? Era mais desorganizado administrativamente. Não sei se chega tanto. Mas... Então, esse trabalho que nós fizemos, que o Conselho de Administração implantou em 2015 e na metade de 2016, ainda com 3 meses de atraso do projeto, nós conseguimos implantá-lo, ele se mantém até hoje. Né? O Grêmio tem o SAP é um software de primeira linha. Exatamente o mesmo modelo. Ele é auditável, né? A auditoria, a implantação do SAP favoreceu que a auditoria conseguisse limpar o nosso balanço, uma série de notas que nós tínhamos lá de restrições no balanço foi sendo caindo ao longo do tempo. Então, o Grêmio ele passou de controles quase inexistentes para um software auditável por qualquer auditoria internacional. Então, o Grêmio hoje ele tem uma condição nessa área muito boa. O CDD, nós trabalhamos dentro das condições que nós tínhamos, nós trocamos todos os computadores do CDD, nós compramos esses softwares para eles, nós trouxemos uma consultoria externa que ajudou bastante também ali. Então, fizemos o que era possível fazer até o final de 2016, 2017. As coisas andaram pouquinha coisa a mais em termos de tecnologia. Mas aí, como nós tínhamos vencido a Copa do Brasil no final do ano, né, que foi talvez a nossa grande virada de chave, né, que nós precisávamos fazer isso, o torcedor, era um momento muito... difícil para nós gremistas, né? Subiu de patamar ali, né? Ali a gente acho que tirou um peso e que ajudou bastante na condução do processo que a gente acompanhou em 2017, que terminou com a nossa Libertadores, tá? Ali eu acho assim, tudo isso foram 3 anos de trabalho duro, né? Que culminaram com o título da Libertadores. Que é a coroação máxima que um clube pode ter. E a disputa do Mundial. Tá? Então, acho que ali foi o exemplo que é possível, sabe? É possível com trabalho, com método, com pessoas dedicadas. E com orçamento restrito. Com um orçamento muito restrito. Essa questão do orçamento, tá? Eu estou fazendo estou atalhando aqui até as perguntas, né? Que talvez tu viesse a fazer, né? Questão do orçamento, né? Hoje a gente fala assim, o Grêmio não pode competir com os times do centro do país, o orçamento deles é muito maior. Tem que fazer SAF, que essa é outra questão que depois a gente conversa. Que é isso que dizem, né? Nos anos em que o Grêmio disputava contra a Parmalat, lá o Palmeiras, o grande Palmeiras da Parmalat, que era praticamente uma seleção, a diferença era muito maior. A diferença entre o cofre deles e o nosso era muito maior. Absurda, né? Tá? Então hoje a diferença do Grêmio para os clubes do centro do país, ela é grande, mas ela é menor do que já foi em tempos atrás. Tá? Então assim, eu acho que é possível sim, a gente vê agora a tabela do Campeonato Brasileiro,
clubes com pouco orçamento, com uma folha pequena como Fortaleza, disputando a ponta de cima da tabela. Mas é um clube em gestão um dos primeiros, né? Organizado. Organizadíssimo. Tá? E, em geral, essas coisas andam junto. Tá? É muito difícil um clube que tem problemas estruturais, que não oferece as melhores condições, que não tem um CT bem formatado, que não investe na categoria de base, que sabe que os controles não são bons, que não tem uma mentalidade profissional dentro do clube, que contrata amigos, que coloca pessoas incapazes em funções-chave do clube, tá? É muito difícil que um clube desses vá disputar e vencer um campeonato. Geralmente, quando isso é feito, ele vai pra Série B, né? Que a gente já viveu isso, infelizmente. E outra coisa também que a gente ainda tem muito assim, aquilo futebol é arte. Daí a gente começa a falar, vamos organizar, vamos isso. Não, futebol é arte, o importante é nas 4 linhas. E é muita coisa por trás, né? Tem muita coisa por trás. Muita coisa por trás. Isso é uma coisa que eu já vi até pessoal comentando assim, jogadores que vão pra Europa e jogam no Brasil e vice-versa, tipo, a mentalidade lá é totalmente diferente, é uma coisa bem mais técnica, assim, a questão da gestão, e no Brasil não é tanto, sabe? Eu, final do ano, eu visitei o Palmeiras, tá? Visitei o São Paulo também, para conhecer, para me atualizar, processo, tenho amigos lá e tal, conheci o Palmeiras da portaria até a presidência, assim, todos os processos, daquilo que é oferecido para os jogadores, da forma como aquilo é trabalhado, tá? Agora, um ambiente de absoluto profissionalismo, e quando se fala em SAF, muitas vezes o torcedor ou até algum formador de opinião o Grêmio tem que virar uma SAF. Ele se dá essa palavra por alguns motivos, né? Então, porque o Grêmio pode estar apresentando alguma coisa que não parece ser profissional, sabe? Um comportamento amador. Geralmente é isso. Ou então uma entrevista mal dada de um dirigente abnegado, né? Tá vendo? Se o Grêmio fosse SAF, isso aí não ia acontecer. Né? Ou então porque um clube lá contrata um jogador muito caro, né? O Grêmio, na gestão do presidente Romildo, faturou mais de R$1 bilhão em venda de jogadores. Tá? Então, isso é quase como se fosse a chegada de uma SAF. E esse dinheiro entrou todo no Grêmio. Foi gasto. Tá? Essa é outra questão. E foi gasto. Como ele foi gasto? Não digo especificamente na gestão Romildo, isso acontece agora na gestão Guerra também. Entrou dinheiro, foi gasto os jogadores, entendeu? O profissionalismo, ele pode existir num clube associativo. O Palmeiras é um clube associativo e ele é muito mais profissional do que nós. Mas aonde? Nós não temos lá os funcionários contratados e tal. Bom, eu posso entrar no mérito de se os funcionários que foram contratados, se eles são realmente profissionais de mercado, experimentados, com currículos, ou se eles estão ali começando a carreira. Tá? Muitas vezes a gente coloca nesses cargos pessoas que são da tua confiança, mas não têm capacidade. Entendeu? Então, assim, tem cargos que tu precisa ter pessoas com currículo. Sim. Que tenham altamente já técnicos, vivenciado situações do futebol que vão acabar vivenciando novamente. Tá? Então, eu acho que o profissionalismo, a SAF também, aí olhando pelo lado da SAF, tá cheio de SAF com problema, né? Sim. Se a gente olhar aí, o Vasco tentando refazer, sabe? Várias SAFs que não deram Bahia certo. É SAF, grande grupo City, mas ela não tá lá na ponta brigando. O que acontece muitas vezes na entrada da SAF, a criação da SAF em determinados clubes, é quando eles estão com a corda no pescoço, eles financeiramente estão quebrados, entendeu? E nós temos que cuidar o Grêmio para o Grêmio não chegar numa situação dessas. O Grêmio não pode caminhar para um endividamento e se endividar e aumentar a dívida e um dia alguém tirar e dizer a solução para o Grêmio é SAF. Mas tu entende que essa é uma grande armadilha? Eu viro presidente, gasto que eu tenho que não tenho para ganhar título. Se eu ganhar, eu fui o campeão. Se eu começar a não ter resultado, tem que virar SAF, senão a gente não vai competir. Isso se torna muito confortável para mim. Se cair em mãos erradas, é isso que pode acontecer. Já pensou se o presidente que assumisse o Grêmio dissesse assim, olha, eu assumi o Grêmio, a dívida é essa aqui. Quando eu entregar o Grêmio, a dívida é essa ou menor. Se eu aumentar a dívida, eu pago do meu bolso. É impossível. Tratar com o dinheiro dos outros é uma barbada. Sim. O dinheiro de ninguém. Tá? Agora, se tem uma pessoa ali
que é o dinheiro, ela olha o dinheiro como se fosse o dinheiro dela, certamente não contrataria certos jogadores com determinados salários e com determinados contratos. Teria mais cuidado com o dinheiro. Com certeza. Entendeu? E aí a gente vê assim, quando as pessoas são movidas pelo seu ego, eu quero desembarcar um jogador maravilhoso, que a torcida vai dizer, nossa, que dirigente maravilhoso. Cara, eu pago o que for ali e azar do próximo presidente que vier, ele que segura o rojão, já peguei com problema, vou entregar com mais problema. É isso que, esse ciclo é que tem que ser cortado no Grêmio. O Grêmio precisa de pessoas sérias, com mentalidade empresarial, com mentalidade de negócio, de cuidar do negócio. Mas o torcedor aceitaria isso? Porque, infelizmente, o que eu vejo por parte da torcida, talvez... A gente escuta, né? Eu quero ganhar título, o Grêmio não é banco. Né? Não vou falar do Soares, porque eu acho que é um caso extra classe que aumentou até a marca... engrandeceu a marca do Grêmio, né? Mas outros casos, assim... não. Mas aí até vale a pena, depois a gente vê. Não sei se a torcida tem esse pensamento, assim. As coisas não estão desassociadas, entendeu? Não estão associadas. Se eu fizer uma gestão profissional, austera, cuidadosa do dinheiro, eu não vou ganhar nada. Se liga muito assim, né? Eu não vou ganhar nada, porque daí o balanço vai dar lucro, vai ter superávit. Não pode ser campeão de superávit. Não pode. Entendeu? Pode. O Palmeiras não pode? Pode. Outros clubes também já passaram por isso. E o Palmeiras tá cheio... só ganha mais dinheiro, né? Isso tem que ser desligado, entendeu? E não quer dizer que o clube endividado ganhou alguma coisa. Aliás, o normal é não ganhar. Só que não ganhar e ao mesmo tempo enterrar o clube em dívidas, aí é o pior dos casos, entendeu? Aí não vai ter motivo, não vai ter como escapar de vir um cara aqui comprar o clube. Nós temos um clube com 10 milhões de torcedores, o Grêmio tem uma tradição, um clube de torcida. É um clube que é um dos maiores... Uma das maiores arrecadações de quadro social do Brasil é do Grêmio, de sócio que paga e paga em dia, paga antecipado até. E o Grêmio não pode se entregar, eu vou entregar isso aí pra alguém, vai vir aí de mão beijada, rico, vai vir um Textor da vida, ele vai comprar o Grêmio. E aí ele faz o que quiser do Grêmio. Eu vou torcer pro Textor. Não, eu quero torcer pro Grêmio. Eu sou clubista, eu quero torcer para o meu clube do coração, eu quero torcer pro Grêmio. Eu não quero torcer pro dono do Grêmio. É que uma SAF seria mais ou menos como vender a alma do clube, né? Tu fica na mão do dono. Aí tu perde, por exemplo, de histórias como a do próprio Dutra, que é assim, não, eu era um torcedor, comecei a fazer um barulho ali com o meu conhecimento na internet, fui notado e entrei, depois fui votado, fui confiado, sabe? Tu tira toda essa possibilidade do torcedor passar a fazer parte do clube, sabe? Totalmente, não tem mais voz. Até porque... E aí o outro torcedor que tá lá torcendo pelo clube já pensou, já não me representa. Não, a SAF, por que a SAF vai escutar a voz de um conselho deliberativo com 300 conselheiros do clube? Não, ela vai escutar o conselho de administração da SAF lá com seus acionistas que querem saber do lucro da SAF. Se vai dar retorno ou não. Se vai dar retorno ou não. É só entendeu? Isso. Aí a SAF tá lá e chega vamos dar um exemplo, né? Na reta final do campeonato vem uma proposta para tirar o teu melhor jogador, porque ele vai para a Europa e vai deixar um monte de dinheiro na SAF. Como é que eu tenho certeza que a decisão deles não vai ser vende esse cara para nós fazer o dinheiro aqui? Mas se nós tirar esse cara do time, nós não vamos ganhar. Azar, eu quero o lucro. Quem é que mais pressiona hoje o dirigente? É a torcida, né? Aí não vai ter mais isso. Mas a torcida vai protestar, vai fazer o quê? O que a SAF vai se importar com isso? Eu faço o que eu quiser. É complicado. Então, eu tenho essa visão. Olhando para o Brasil, a gente vê que os clubes que entraram na SAF foram os clubes que não tinham mais por onde escapar. Cruzeiro tava... Nossa! Sabe? Eu vejo alguns modelos no Brasil que estão tentando evitar isso aí. Por exemplo, o São Paulo está criando um fundo um FDIC para trabalhar isso. Né? Nós temos o Atlético Paranaense organizado, nós temos o próprio Fortaleza, o Palmeiras, que trabalha com as mídias. Eles querem atrair investidores e o Grêmio também tem que atrair investidores. Nós temos que preparar o Grêmio para que o Grêmio seja atrativo para investidores. Agora, não que eu vou entregar o Grêmio para alguém, isso não pode ser feito. Isso nós não queremos. A saída seria
o clube como ele sempre foi, modelo associativo, né? Que o sócio tem vez, o torcedor tem vez, porém totalmente profissionalizado. Exatamente, uma visão... Mas a política do clube deixaria isso? Bom, existe a influência da política do Grêmio. Eu acho que muitas pessoas hoje dentro da política do Grêmio já pensam dessa forma. Tá? Eu acho que tem muitos conselheiros e muitos agentes políticos espalhados pelos 30 movimentos políticos que gravitam ali. Já seria mais fácil hoje, então. Já seria mais fácil, isso não é uma coisa que eu diria impossível, tá? E eu acredito que o nosso sócio eleitor, o sócio que vota, né? Ele mais facilmente ele entende hoje esta questão. Ah, sim. Entendeu? Lembrando, né, nós temos aí, talvez para a próxima eleição do Conselho, perto de 45, 50 mil sócios aptos a votarem, mas a participação do sócio apto a votar nas eleições ela não tem sido muito alta. Eu gostaria que ela fosse maior, inclusive. Que o sócio tivesse a convicção de que ele vai escolher a chapa com o grupo de conselheiros que mais representa o seu pensamento, e quando ele fosse escolher o presidente também, que ele participasse da eleição. Né? Nós tivemos na última eleição para presidente perto de 15 mil votos. Nossa. Né? Então, não chega nem na metade do... Não chega nem na votos. metade. Né? Mas, enfim, esse é o processo democrático. Eu ainda prefiro esse processo do que o Grêmio de muito antigamente. Então, nós participamos da gestão Romildo? Sim. Sou muito grato ao presidente Romildo pela oportunidade que ele me deu, inclusive de ir ao futebol. Tá? Hoje, eu só tenho essa um pouco mais de relevância pela experiência que eu conquistei dentro da gestão do presidente Romildo. Ele sabe disso, sou grato a ele. Vejo que ele foi um presidente muito bom para o Grêmio e que cometeu alguns erros. Mas ele é um presidente que ganhou o pentacampeonato da Copa do Brasil, nos tirou de uma fila enorme e ganhou o tricampeonato da Libertadores. Então ele tem esse mérito, e esse mérito é sonegado para ele, não é dito. Então tá bem, depois ele teve alguns problemas que levou o Grêmio a cair, ele sabe muito bem quais foram os problemas, tá? E se a gente fizer uma análise sem viés e sem paixão, a gente vai ver. Talvez ele tenha ficado muito tempo, ele ficou 8 anos no Grêmio. Tá? E ele tivesse saído antes, não teria tido esse problema todo. Mas, enfim, né? As pessoas escolheram o caminho, ele foi para o caminho e aconteceu isso. Agora, a eleição teve muito esse componente da rejeição das pessoas que trabalharam com o Romildo. Tá? E o Odorico trabalhou com o Romildo, eu trabalhei com o Romildo. Agora, quem não quis ver isso aí, escolheu outro presidente, está tudo muito bem. O Guerra foi eleito democraticamente, por merecimento ele é o presidente do Grêmio. Esse projeto que foi apresentado para o torcedor venceu a eleição. O meu ponto de vista ali que eu te falei, ele vai muito nessa tocada assim, ó. Eu acho que tanto Guerra como o Ico, a questão de ligação com o Romildo, parece que uma coisa meio que anulava a outra. Porque o Guerra só queria fazer parte daquilo que foi bom do Romildo, e o Ico realmente fez parte daquilo que foi bom do Romildo, porque depois ele saiu. O que tinha a mais? A promessa. A promessa de investir em futebol e nomes. Assim, E o Ico não ia fazer porque não é do perfil dele. E aí, nisso que a gente tá falando, parece que todas as pessoas ligadas ao Romildo sumiram no Grêmio. Existe... Eu acho que sim, né? Tem gente lá que ainda faz parte da época do Romildo. Hoje nós temos aqui um diretor de futebol, que é o Guto, que ele era vice-presidente do Romildo. E ele está hoje dentro do futebol. A eleição passa e as pessoas acabam trabalhando pro Grêmio, entendeu? Então, daqui a pouco, ele recebeu um convite, entendeu que era bom para ele ir lá para dentro, para ajudar, ele acha que pode contribuir, foi. E a gente torce que dê tudo certo. Isso acontece, entendeu? Antigamente, no Grêmio, o Grêmio lá das antigas, haviam inimizades e inimigos, assim. Históricos, né? E mesmo assim, se tu olhar para a história pregressa do Grêmio, tu vai ver que inimigos declarados, assim, muito inimigos, já trabalharam juntos. A última eleição mais, assim, que a gente lembra, né? O Koff contra o Paulo Odoni. Eles foram parceiros, né, de Grêmio em algumas oportunidades, trabalharam juntos. Lá no passado. E eu acho assim, esse é o lado que todos nós, assim,
temos que pesar, né? E o Dr. Fábio me dizia uma coisa várias vezes. Quando tu for fazeres uma coisa, mosqueteiro, quando tu for fazer uma coisa, tu pensa, é bom pro Grêmio? Pode fazer. Eu vou brigar com o cara porque eu acho que o Grêmio é por causa do Grêmio. Tá absolvido a tua briga. Tu tem que sempre pensar naquilo que tu acha que é melhor pro Grêmio. E essa linha que todo dirigente, todo cara da política do Grêmio, ele precisa ter em mente. É melhor pro Grêmio, eu tô defendendo o Grêmio, tô ajudando o Grêmio, ok. E isso é muito claro em toda a fala assim, sobre a gestão que culmina em resultado esportivo, porque a gente vê o seguinte, o Grêmio faturou muito, naquela época ali que deu certo. O Grêmio fez uma receita gigantesca, como tu falou, por exemplo, a venda do Arthur, cara, astronômica. E começou a dar errado quando esse dinheiro gasto foi gasto errado. A gestão foi mal feita. Em jogadores que não nos trouxeram... Isso só por cima, tá? Eu tô falando só o que a torcida vê, eu não sei internamente, mas com certeza tiveram erros administrativos, óbvio, né? Mas contratar o Tardelli a preço de ouro, contratar o André a um preço muito alto, Thiago Neves, aquele contrato absurdo que foi feito, Robinho naquela época, parecia que o Romildo tinha caducado, porque não parecia o mesmo cara. E para nós, torcedores, que não vem assim só com o coração, né? Parece que alguma coisa desandou ali de 2019, principalmente. E as pessoas modificaram. Sem fazer assim, juízo de causa, mas acho que algumas pessoas daquela época ainda estão no Grêmio ou permaneceram, né? Uma delas é o Guerra. Teve depois. Talvez teve participação em algo. Eu não sei. Não posso afirmar porque eu não sei. O que tu acha, assim, olhando de fora, que tu já não tava mais, que mais ajudou o Grêmio nesse momento a tomar essas atitudes erradas? De futebol, tá? Não vamos falar da parte interna, porque tu não tava lá, enfim. Mas de futebol, assim. Foi gastar esse dinheiro errado. Nem todos os equívocos foram porque se gastou. Tem alguns equívocos que foram porque não se gastou. Por exemplo, botar um preparador físico tailandês. Tirando os melhores preparadores. Qual o custo disso indireto? O custo em lesões, o custo em má preparação física que resultou em derrotas. É um absurdo. Tá? Então, aí a gente vê situações... As situações, por exemplo, que envolve aquele jogo contra o Flamengo, que a gente levou aquela goleada. Tá? A viagem que saiu de Fortaleza para o Rio de madrugada, que ficou os jogadores esperando no aeroporto, que não pernoitaram em Fortaleza, porque não tinha que estar no Rio de Janeiro na sequência do voo. Então, são as decisões operacionais, tá? Tem 3 tipos de decisões que são tomadas em qualquer situação. A operacional, a tática e a estratégica. Tá? A operacional é aquela que está ali no miudinho, entendeu? E eles decidem ali, é o soldado na trincheira, se ele vai atirar para cá ou para lá. Tá? Então nós tivemos erros nas 3 camadas dentro do clube, na operacional, na tática e na estratégica. Então, tanto que era uma bandeira do Renato, né? Que ele dizia que ele pegou a logística para ele porque ninguém conseguia fazer. Então o clube, de alguma forma, cedeu a essa situação. Tá? Então aí é que a gente entra em todo aquele negócio da profissionalização. Profissionalização é isso, cada um faz a sua parte dentro daquilo que é a sua atribuição. Tu acha que em determinado momento o maior erro do Grêmio foi ser tão dependente assim do Renato? Olha, isso aí não precisa ser o Grêmio em si, eu acho que é uma coisa em qualquer organização, né? Tu não pode entregar todas as decisões, né? Eu tenho uma empresa... Mas ele não é uma pessoa, ele é uma estátua. Isso pesa. Não, sem dúvida, né? Mas assim, ó, ele não era uma estátua, mas ele era a mesma pessoa em 2016 e 2017. Não parecia ser. Ele é a mesma pessoa. Então alguma coisa mudou forte. Porque aquele Renato tomava decisões ou não tomava bem diferentes do que depois começou a dar errado. Ali eu posso dizer como era ali. Ali as decisões eram conversadas e tinha mais gente por trás. O Renato alguma vez bateu na mesa e disse: eu vou fazer, tu não sabe nada? Não, Renato. Se dizia que o Renato foi o dono do Grêmio, né? Não, o Renato de 2016, 2017 respeitava a hierarquia,
Era um Renato excelente de se trabalhar. Não era uma pessoa que se impunha nesse sentido de... Não, Ele chamava vocês para reportar problemas. havia todo um processo de tomada de decisão e aquilo que chegava nele, porque a maioria das coisas ali já não chegava nele porque não precisava, porque eram coisas do clube. E hoje tu vê, né, embora seja um trabalho novo agora, que está começando, a gente já vê que as coisas estão melhores nesse sentido, as coisas estão mais bem conduzidas, tá? A gente sabe que o futebol é resultado, logo a gente vai ser pressionado por resultado, o Grêmio Se caísse agora na Copa do Brasil, o treinador já não prestava. Já a situação já ia ser tétrica, né? Para nós, Grêmio, graças a Deus passamos ontem, né? Passou, deu, acabou. Agora, vai ser cobrado o resultado, mas a forma como as pessoas do futebol hoje estão tratando as coisas já me parece que já está numa outra forma de ver, né? Como deveria talvez ter sido nos anos anteriores. E eles não conseguiram. As pessoas que lá estiveram não conseguiram. Agora parece que estão indo para um caminho correto. Eu gosto da forma como o futebol agora está sendo conduzido. Embora a gente sabe, tem problemas? Tem. Tem algumas contratações aí que foram feitas que eu também acho que da forma como elas aconteceram tão rápido, ou jogadores tão desconhecidos, assim, eu tenho um certo receio, mas eu acho que é o momento de dar um voto de confiança e esperar que o trabalho ande mais pra gente poder, né? Porque senão fica fácil criticar tudo, né? Não, trocamos bastante jogadores, vou criticar, não, mas antes a gente tinha um elenco insuficiente. Aí tu deixa pra imprensa fazer. Vamos deixar as coisas... Se é pra criticar depois, é fácil, deixa pra eles. Mas olha só, que nem tu falou agora, a questão de quando as coisas dão certo, ou pelo menos não tem muita turbulência, é fácil a gente falar está indo bem e tal. O grande dirigente mesmo, ele vai se mostrar na hora da crise, quando o resultado não vem. Tu teve uma turbulência, vamos dizer assim, lá em 2016, né? Que era uma época complicada, né? Muita pressão, parecia que ia dar certo o trabalho do Roger em 2015. Em 2016, o Roger começou a, infelizmente, mostrar que quando a pressão batia, ele não era o cara melhor, principalmente naquela época que ele era novo ainda, era muito forte pra ele essa pressão. E a gente teve um momento ali da Copa do Brasil que foi quando o Groy defendeu aquele pênalti e a gente passou pelo Atlético, que foi onde o Grêmio virou a chave. Ali eu, como torcedor, disse: nós vamos ganhar essa merda. Só que o Groy saiu chorando. E ele disse que ele ia sair do Grêmio. Eu me lembro na época se ventilou o Cássio e tal. Se ele não defendesse aquele pênalti, ele ia desistir. Isso foi muito forte. E ali começou a mostrar que a parte emocional, o desequilíbrio, o vestiário, de repente, estava meio perdido. E depois mostrou que era mesmo, né? Se não me engano, o Jeromel deu uma entrevista preocupante depois contra a Ponte Preta. Eu não me lembro as palavras dele, mas foi chocante. Tanto que no meu grupo lá de WhatsApp, lá com os moderadores da época do Orkut, a gente, colocou direto ali, tá acontecendo uma coisa muito errada. O Roger vai cair. E aconteceu. Ali o Grêmio deu a volta por cima e eu acho que ganhou porque conseguiu conduzir aquilo ali. O que tu pode falar pra nós dessa época aí? Bom, aquele ano de 2015 e depois de 2016, aquela situação, a gente estava vivendo um momento muito difícil, de muita pressão. A primeira gestão do presidente Romildo era um mandato de 2 anos. A gente estava já no segundo semestre de 2016, ou seja, a gente já estava indo na reta final da gestão. Uma pressão enorme da torcida. Talvez, se o Grêmio não tivesse... Talvez não, eu tenho certeza que se nós não tivéssemos vencido, provavelmente a gestão Romildo teria terminado ali. Provavelmente. Tá? Então nós tínhamos muitos componentes ali. O Grêmio tinha um elenco bom, muito bom. Tinha uma certa crise de confiança, porque nós fazíamos jogos maravilhosos. Eu me lembro, acho que em 2015 a gente fez o Douglas fez aquele gol no Mineirão, que a gente saiu com a bola tocando lá de trás. Sensacional. Depois tivemos apresentações do Campeonato Brasileiro, assim, de luxo. E a gente perdia ponto para clubes pequenos. Então, era a famosa gremiada.
Foi o ano da gremiada. O Roger mesmo, naquele momento, dava a entender assim que o Grêmio aquele grupo podia vencer, mas faltava algo mais, tá? Foi o motivo que ele pediu o desligamento do Grêmio. Ele achava que se nós tivéssemos um fato novo, né? Isso acontece muito no futebol, aquele grupo podia dar uma resposta. Ele mesmo admitiu isso. Admitiu isso. E ali, quando o Roger realmente pediu para sair, depois desse jogo contra a Ponte Preta, no dia seguinte foi convocada uma reunião, a gente ia fazer essas mudanças. Naquela reunião do dia seguinte foi quando nós ligamos para o Renato e foi feita pelo Dr. Praz, que disse que ele assumiria o futebol desde que o treinador fosse o Renato. Foi feita essa ligação para ele, onde ele se mostrou totalmente pronto, disse, se me chamarem amanhã eu tô aí. E realmente no outro dia ele veio, a gente recebeu o Renato. Tu participou efetivamente? Não, estava na reunião, todos nós, todos os vice-presidentes. O conselho era muito fechado, o conselho de administração era muito unido. Eu me lembro que foi dito na época que era uma contratação de pensamento mágico. Sim. Que era o meme da época. Isso é pensamento mágico. Foi mágico mesmo, né? Qualquer decisão que se toma dentro do futebol, dentro do clube, no ambiente, sempre tem a turma que olha de um jeito, a turma que olha de outro jeito, né? O Renato já tinha passagem pelo Grêmio, já era normal isso, né? Valdir Espinosa. Nós acreditamos naquele momento, principalmente o Dr. Praz, que insistiu muito no nome do Renato e convenceu todo mundo que ele teria que ser o treinador, que era o que estava faltando naquele momento. Né? Eu falei com o Edilson agora no último jogo aqui que nós tivemos na Arena, o Grenal, né? Fiquei um tempão conversando com o Edilson e ele disse, não, nosso grupo ali era espetacular. Só imagina. Né? E era todo mundo, um puxava o outro, entendeu? Um apontava pro outro, não, todo mundo se cobrava. E era equalizado certinho, né? Tinha o malandro, tinha o cara que batia. Tudo. Tinha o crente. Tinha o crente. É a receita pra dar certo. Então, assim, quando a gente passa pelo futebol, eu acho que é normal a gente colecionar experiências boas e não tão boas. Ninguém vive só das experiências boas. E eu acredito que mesmo a pessoa que não tenha tido talvez a felicidade de se sagrar campeão, de botar medalha no peito, de levantar a taça, ele acaba tendo também algumas experiências positivas, tá? Mas acho que do que restou para mim dessa minha passagem pelo Grêmio 2015, 16, 17, foi a alegria do nosso torcedor, de conversar com o torcedor mais humilde na rua e ver a real alegria dele, a real emoção dele em dizer, né, muito obrigado, ganhando, um dia mais feliz da minha vida, essa vitória. Né? Então aquilo ali foi... Bom, nós ia acabar com o planeta, né? Ia mesmo. Então... Se não fosse aquela barreira... Eu acho que de tudo, o dirigente gremista, vou falar do Grêmio agora, o dirigente gremista, ele tem que ter algumas coisas em mente. Assim. Ele tem que ser uma pessoa que quer ganhar. Ele tem que querer ganhar. Ele tem que acordar de manhã dizendo eu quero ganhar. Porque ele tá lá para ganhar. Para fazer ganhar, fazer o Grêmio ganhar. E essa mentalidade tem que vir do porteiro ao presidente. Ela não pode ser só de uma pessoa. Todo mundo envolvido no processo tem que ter essa mentalidade, tem que ter fome de vitória. Jogador, o cinegrafista, o massagista, isso vai para todo mundo. Tá? E eu vivi isso aí. Eu sei como é. E eu sei como é também quando não tá todo mundo remando na mesma direção. Tá? E ele tem que lembrar do torcedor, cara, que é o motivo pelo qual ele tá lá. Ele tá lá para fazer a alegria do torcedor. Não tem nada mais gratificante para um dirigente que ganha do que ver a alegria do torcedor. E não é o torcedor que foi no estádio. Aquilo ali é 55 mil pessoas. São os outros que não têm dinheiro para comprar ingresso. Alguns que vêm pela TV, outros que escutam no radinho, o cara que mora longe, esses caras aí que tem que ser a razão de ser do cara, ele tem que acordar de manhã pensando assim, eu vou de manhã pro Grêmio bem cedo, porque eu represento esses caras aí, eu tô lá para eles. E agora falando nós como interior, nem tanto aqui, porque não é tão longe, mas é a torcida de Consulado que lota ônibus, faz caravana e vai ver jogo, cara. O pessoal acha que é barbada, né? Sai que horas, chega que horas. Né? Aqui a gente sai
às 13 horas ou 14 horas, o jogo quando é às 16. E nós estamos do lado. Quem vem lá da fronteira, cara? E eles vêm. E vem. Mas sempre fica para segundo plano, parece. Né? Não tem aquela gana da direção, porque a culpa é da arena. Hoje tá muito fácil terceirizar a culpa. E aí, como tu tá me dizendo, então, me leva a crer que talvez tu te candidate à presidência. É o teu objetivo? É o teu sonho? Sabia que ia vir a pergunta, né? Não, na eleição anterior, nós iniciamos o trabalho na eleição início de 2022, tá? Então nós temos um grupo, hoje naquela eleição nós elegemos uma série de conselheiros, foi a chapa que mais fez votos, foi a nossa. Além dos conselheiros, tem os movimentos políticos que dão suporte a esse grupo, a gente continua trabalhando, a gente continua juntos desde aquela época, a gente conversa muito, então nós temos um grupo de pessoas que tem o mesmo ideal dentro do Grêmio, tá? E esse grupo vai participar da eleição para o Conselho Deliberativo e muito provavelmente, tá? Com certeza, posso te dizer, vai lançar um candidato. Eu me considero uma das pessoas que pode vir a ser candidato, tá? Se eu for escolhido por eles, eu vou aceitar essa missão, né, de disputar a eleição. Mas, cara, eu me considero, assim, uma pessoa disponível para o Grêmio. Entendeu? Não. Posso ajudar o Grêmio em muitas funções, em qualquer função eu me considero um privilegiado, né? E eu tenho uma experiência, como tu ouviste, né? Eu já passei pelo Grêmio. Cara, eu comecei, como eu falei para ti, a minha vida inimaginável onde eu cheguei, que eu vir a ser vice-presidente do Grêmio, viajar com o Grêmio e ganhar com o Grêmio, vencer. Os maiores títulos. Eu até esses dias eu falei assim, se eu parar por aqui, eu já me considero um super vencedor dentro do Grêmio, de ter só orgulho do que eu fiz, mas eu acho que eu posso dar mais, eu acho que eu posso fazer mais, porque eu sou apaixonado pelo Grêmio. Tá? E assim como eu, tem outras pessoas que são também. E essas pessoas, eu creio que elas têm que estar dentro do Grêmio. Elas são pessoas que o Grêmio precisa delas também. Tá? Então é nesse sentido que a gente se move. Tá? Então vamos esperar aí o desenrolar das coisas ao longo do ano e aí a gente vai ter certeza disso. Muita coisa vai rolar, inclusive no futebol, né? Mas assim, indo por esse lado, assim, o que seria o Grêmio pra ti? O Grêmio ideal, tá? O Grêmio, tu acha que tem que ser o que tu entende do Grêmio, como instituição, como futebol, o Grêmio. Bom, como instituição, eu quero um Grêmio que seja conduzido de forma absolutamente profissional, com as melhores pessoas nas melhores posições, recebendo salários adequados para o que elas fazem, sendo cobradas por metas, por objetivos, um trabalho como se fosse uma empresa privada, e não uma organização sem fins lucrativos. O Grêmio tem que ser tratado como uma empresa privada. Ele não precisa dar lucro. Ele só não pode dar prejuízo. Pô, que já era para ser algo que não é difícil, né? Não. O tamanho do Grêmio. Ele não precisa dar lucro. Tudo bem. Acho que não é crime ele dar lucro. Agora, ele tem que satisfazer alguns critérios. Né? Nós temos que estar com os investimentos em dia. Nós temos que colocar para dentro do Grêmio a infraestrutura que falta hoje. Uma academia de primeiro mundo. Tá? Como eu te falei, visitei clubes do Brasil. Claro, eu visitei clubes na Europa também. Mas clubes do Brasil, o Grêmio não pode ficar devendo em infraestrutura a clubes brasileiros. Sabe? O Grêmio tem que estar na ponta disso aí. Até porque isso não é o mais caro dentro do futebol. Não é. Resultado. Então o Grêmio, para estar na ponta, ele também tem que ter profissionais de ponta. Ele tem que trazer as melhores pessoas para trabalhar dentro do Grêmio. E tem pessoas dentro do Grêmio que já estão lá. E que basta colocar na função correta ou dar esse empowerment para as pessoas poderem opinar. Tá? Se tu quer desenvolver um trabalho numa determinada área, tem que escutar as pessoas da área. Com certeza, os técnicos. Os profissionais. Não adianta tu contratar um profissional e tu não querer escutar o profissional. Então, esse ambiente favorece. Se a gente montar esse ambiente, ele começa a dar frutos. Tá? Então vamos ter os melhores campos de treinamento, vamos ter os melhores equipamentos,
vamos ter as melhores pessoas, vamos colocar os melhores softwares que tem hoje disponíveis para o futebol, vamos fazer os investimentos que o Grêmio não faz. O Grêmio não faz esses investimentos ou faz eles de forma muito, muito tímida. E isso tem que acabar, nós temos que entender que isso é parte do negócio. O negócio futebol é ter equipamentos e toda a infraestrutura de primeira. Nós não podemos querer resultados de primeira com equipamentos de segunda. Nós não podemos ter um CT que alaga, nós não podemos ter uma academia que não tem os melhores equipamentos, nós não podemos ter a parte de recuperação médica sem os melhores médicos, procedimentos e equipamentos. Então tudo isso tem que ser feito. Tá? Do ponto de vista do Grêmio dentro do campo, o Grêmio que eu gostaria de ver é um Grêmio que não se entrega, que corre todo o jogo, que vende caríssimo cada derrota. Um Grêmio, assim, que seja resignado com uma derrota. O Grêmio tem que querer ganhar. Ele tem que entrar todos os jogos para ganhar. O Grêmio tem que botar medo nos adversários. Os adversários têm que temer o Grêmio. E isso, de um tempo para cá, se perdeu. Inclusive foi bem ao contrário, né? Algumas vezes virou piada. O Grêmio não pode ser saco de pancada de ninguém. O Grêmio não pode disputar um jogo em que as chances do Grêmio são muito menores. Vamos equilibrar as chances, então. Vamos ter um time pegador. Precisa ter craque? Claro que precisa. Precisa ter jogadores com talento? Sim, o futebol hoje, ele não pode prescindir do talento. Não, eu tenho um time só de quebrador de bola. Não vai a lugar nenhum. Ah, eu tenho um time só de jogador talentoso. Também não vai a lugar nenhum. Então tu tem que ter essa mescla. Tu tem que ter jogadores da base. Historicamente, o Grêmio sempre teve 4 jogadores da base, pelo menos, dentro dos times campeões. São jogadores que vêm com o DNA do Grêmio. Ah, mas a gente não vai ter jogadores que vêm de fora? Claro que vai. Atualmente, o Grêmio é uma legião de estrangeiros. Quantos jogadores nos times campeões vieram de fora? Ou vieram de outros clubes que não tinham identidade com o Grêmio, chegaram aqui e construíram essa identidade? Então, essa mescla, ela é saudável. E a mentalidade é uma mentalidade vencedora. Isso que eu falei antes é como eu acredito que as coisas têm que ser. E a escala entre o time de 95 e 2017, pra ti, qual que é? Mais pra que lado? 95 ou 2017? E tudo que tu me disse tinha nos dois. Tinha nos dois, né? Qual é o pra ti? É difícil comparar times e jogadores de épocas diferentes, tá? Se a gente voltar lá para a nossa primeira Libertadores, tu já assistiu o compacto daquele jogo, né? Era uma carnificina. Assisti o jogo inteiro, inclusive, que eu baixei e gravei no DVD. Era uma carnificina. Hoje em dia, nenhum deles estaria em campo. Tá louco? Expulso na hora. Se não é expulso na hora, o VAR expulsa. Assassinatos em campo. Então, só o Renato provavelmente, o time que nós vamos ganhar a Libertadores mais adiante, ele não vai ser nenhum desses aí. Vai ser um outro time, um outro formato. Tá? Mas ele vai ter, para ele vencer, ele vai ter que ter a identidade do Grêmio. Essa mentalidade, essa identidade. Tinha nos dois. Essa gana de ganhar. Tá? Hoje em dia o futebol está muito rico. Ele paga muito. Então, os próprios jogadores, em determinados momentos da carreira, eles já perdem essa fome de vencer. Os brasileiros, né? E o Bright White é bilionário. E eu vejo nele essa vontade. Aí vem todo um aculturamento, entendeu? Mas nós não podemos montar a seleção da Alemanha. Infelizmente não. Tá? Aliás, eu acho que está faltando no Grêmio alguns jogadores brasileiros também, porque o Grêmio não é um time sul-americano. O Grêmio não é argentino, nem uruguaio, nem paraguaio, nem colombiano. O Grêmio é brasileiro. Gaúcho. O Grêmio, além de ser brasileiro, ele é gaúcho. Essa gana do gaúcho, essa raça do gaúcho, a nossa identidade forjou o Grêmio. O Grêmio não era o Grêmio carioca, o Grêmio paulista, não era academia, não era o futebol arte, o Grêmio é o Grêmio. Tá? E naquela época, quando nós ganhávamos, os times tinham medo de jogar contra o Grêmio, eles sabiam que aqui era diferente. A gente entrava nos grupos dos times da Argentina, ia no Twitter, isso fica engraçado, né? Os caras botavam, puta que pariu, o Grêmio! O Grêmio. Cara, todos, cara. Argentinos se borravam no meio do Grêmio. Bons tempos. Não, mas eu acho que até por a gente, o último grande embate foi contra o River Plate ali, que nós perdemos aquela semi, né? O Grêmio ainda tem essa imagem lá, entendeu? Isso está preservado. Agora, aqui dentro do futebol brasileiro, se a gente olhar o ano passado, qualquer time vinha aqui e encarava o Grêmio.
Era o Grêmio que a gente não queria, né? Não, nunca mais. E em relação à torcida, o que pra ti é a torcida que tu deseja no Grêmio? Trabalhar pra torcida, o que tu pode falar, assim? Cara, eu sou muito... Com relação à torcida... Tu como torcedor nato. Eu acho que nós temos a melhor torcida do Brasil, do mundo, entendeu? Mas às vezes não é meio maltratado? Eu acho que ela... Questão da arena aqui, né? Acho que tem coisas que eu gostaria de trabalhar para resolver. Eu acho que é possível chegar em solução. Não acredito que seja inviável, sabe? Melhorar a revista, sabe? Aumentar o conforto do torcedor. Acho que tem muita coisa que pode ser vista, tá? Mas o Grêmio, ele também, por carecer de recursos, tudo aquilo que envolve dinheiro, o Grêmio deixa pra lá, sabe? Vamos botar no futebol, só no futebol. E eu acho que tem que ter sabe, o Grêmio precisa, como eu falei, da infraestrutura. Tem muitas coisas que ele pode melhorar com relação à torcida, que com alguns investimentos ali ele consegue também melhorar. Então tá, infelizmente a gente tem horário, né? Porque conversa a gente tem pra ficar aqui um dia inteiro. E como tem, tanto que a gente nem entrou em questões como curiosidades dos jogadores, o melhor momento, o pior momento, porque é muita coisa pra falar. E gestão é uma coisa que, pra mim, assim, mesmo como torcedor, é algo que, pra mim é o que tem de melhor no futebol e é o que mais falta, infelizmente. Quer uma pílula? Deixa eu contar uma, então. Então tá. Final da Libertadores, lá em Lanús. Aí, eu tô no vestiário, o Ramiro é expulso, entra quebrando tudo dentro do vestiário. Tá xingando a família do juiz? Sai xingando. Eu tava no portãozinho ali, ele olha pro quarto árbitro e mete ali, e entrou assim, fervendo, né? Aí termina o jogo, a gente, aquela loucura, né? Vamos pra lá, festa, medalha, troféu. Kahneman batendo com a cabeça na parede, certo? Bem loucura, né? Aí quando a gente volta pro vestiário, eu tinha levado uma camiseta escondida, escrito drone nas costas, porque tinha tido a imagem do drone. Aí eu entrei no vestiário e disse, bom, agora eu vou trocar a camiseta, porque nós estávamos com a camiseta da comissão e a gente colocou os patches da Libertadores dentro do vestiário ali mesmo, entendeu? Então tinha uma máquina com os patches, a gente colocou em todo mundo na hora, assim. Então a gente já saiu dali com a camisa e a gente foi pro aeroporto. Aí eu tô sentado no banco, aqui assim, tá o Renato sentou aqui do meu lado, assim, sentei aqui, aí eu pego o telefone pra olhar e o Renato assim, o que estão falando de mim aí nessa internet? E na hora um amigo meu tinha me mandado uma foto do Renato com os mullets, fazendo assim, uma foto antiga do Renato, fazendo... Aí eu só mostrei a foto pra ele, estão falando isso aqui de ti. Aí ele olha pros outros assim, eu sou tão foda que eu tenho meme sem legenda. Aí mostrando o telefone pros caras, que eu tenho meme sem legenda. Isso ali então os caras falam do Renato, mal-humorado, cara maravilhoso de trabalhar. Isso faz parte do personagem dele, né? E assim, pegando no pé de todo mundo. Né? O Renato teve várias assim, dele espetaculares, né? Só do Renato já é capítulos e capítulos, né? Mas assim, muitas memórias positivas, sabe? Reunião com os jogadores, falava bastante com o Maicon, falava com o Edil, esses caras assim, o Marcelo Groi, o Douglas, meu amigo até hoje, o Douglas. O Douglas é um mito. O Douglas nossa, gente finíssima, tá? Ele deve, um dia vai ver isso aqui. Cara, assim, fez muita ajuda, ajudou na Copa do Brasil, jogou demais. Jogou demais. Depois ele se lesionou na Libertadores, ele ficou fora, né? Mas assim, tava no grupo, tava no elenco, viajou pra Lanús, cara, assim, olha... Esse era um cara que ajudava dentro e fora de campo, né? Porque... Inclusive, me lembro assim, quando a gente foi fazer o reconhecimento do gramado na véspera do jogo, foi um momento tenso, porque a arbitragem não queria deixar nós entrar, eles estavam fazendo a arbitragem, fazendo o reconhecimento. Aí o presidente teve que se impor ali. Era um jogo carregado. Sim, porque tinha tido a reclamação do pênalti que eles não deram. Exato, aqui, né? Eles estavam condicionando, né? Não, essa arbitragem estava encomendada. Essa arbitragem estava encomendada. Se ali foi trabalho do Romildo, foi trabalho do direção de futebol, de blindar esse jogo de interferência de arbitragem. Porque era um jogo Porque ali, pesado. Se o Grêmio fosse cordeirinho para dentro do gramado, nós ia ser operado.
E aí, os jogadores batendo bola, eu tô sendo. O Douglas tá no túnel ali do Lanús, ali com gelo, fazendo gelo, né? Aí eu sentei do lado dele e perguntei, e aí, como é que estamos? E ele assim, o título é nosso. Ele me chamava de seu Dutra. O título é nosso, Dutra. Pode ficar tranquilo, pode avisar em casa. Pode avisar, isso aqui nós não vamos perder. Eu digo, nem fala isso, não fala que eu não consigo dormir, eu tô nervoso. Ele, pode dormir, esse título é nosso. Seu Dutra, nós não vamos voltar sem a taça. Pode saber, nós não vamos voltar sem a taça. Então, cara, além da camaradagem, né, deles e também ali como a gente se relacionava, né, é como eu digo, tu sabe, o dirigente sabe, eles sabem quando a gente vai ganhar. Entendeu? Quando chega assim naquela hora assim que vai ganhar. Qualquer final de campeonato, tu pode saber. O time que ganhou a final, eles já sabiam antes. É aquele sentimento ali do... Eles sentem assim. Vamos pra ganhar. Nós vamos ganhar. Os caras não vão ganhar da gente. Nós vamos ganhar. Então, cara, isso aí é sensacional. Só que isso não é assim do dia pra noite. Isso é uma construção. Isso vem vindo. Isso tu prepara. Claro que tem a pressão, torcida cobra, imprensa cobra, o dirigente, o clube, o presidente, eles talvez não tenham muito tempo para conseguir fazer, tem muita coisa para fazer, claro que com pessoas boas tu mais rapidamente consegue fazer, entendeu? Pessoas que já ganharam em outros lugares. Geralmente pessoas que já ganharam também gostam de ganhar. Então, sabe? Tá no DNA, né? Tem que ganhar, não sabe fazer outra O coisa. perdedor nem sabe como é ganhar. O cara que já ganhou, ele quer ganhar de novo. E assim, o ambiente de futebol é extremamente competitivo. Os caras brigam no jogo de carta, sabe? Eles querem ganhar. Então, isso é o futebol. O futebol, ele é isso aí. Pois é, essa frase que tu falou pra mim é a melhor, né? Porque os times do Grêmio que amontoaram perdedores, a gente sabe o que aconteceu. E já os que tinham caras com essa mentalidade é um pouco mais diferente. Não quer dizer que é receita pra ganhar. Mas a imposição é outra. Não tem receita e não tem garantias, né? Não existe garantias. Mas, e mesmo que tu faça tudo aquilo que tu acredita que é necessário, pode não dar. Esse cara, esse é o problema. O futebol, ele enlouquece o cara. Entendeu? Por causa disso. Mas uma coisa é certa, se tu não trabalhar esse ambiente para isso, tu não consegue. Certeza. Ainda mais hoje em dia, sabe? Todo mundo conhece todo mundo tem acesso aos melhores produtos, técnicos e tal. Cara, então... É difícil. Cada vez um clube com menos, ou que não tenha todos os recursos, ele tem que procurar os jogadores com essa mentalidade, trazer jogadores com essa mentalidade, sabe? Então... Fora os jogadores, né? Aquilo que eu falei, as pessoas que estão no dia a dia dos jogadores, as pessoas que atendem os jogadores no DM, na fisiatria, sabe? Pessoas assim que tenham fome de ganhar. E que dê a sua vida ali pro clube, né? Então, infelizmente, né? Chegamos no nosso tempo. Eu tenho que agradecer o Dutra que se dispôs a vir até aqui. Uma viagem... Não tão rapidinha, né? Eu gostei muito do convite, tá? Eu desejo muito sucesso para vocês. Acho que vocês têm o DNA do Grêmio aí para fazer esse tipo de programa, de trazer gente para cá. Eu sei que vocês estão começando, mas algo me diz aí que vocês vão muito longe, tá? Seja. Que assim seja. Da minha parte também te agradecer pessoalmente agora, que aquele dia, acho que o dia mais marcante para mim na história do Grêmio como torcedor foi a do tricampeonato. E me veio situações lá na época de criança mesmo, que o cara faz aquelas ligações, né? De derrotas, de coisas que bateu na trave. Lá daquele Mundial, que eu era piá mesmo, que a gente perdeu pro Ajax. E eu nunca me esqueci que passou um Fusca vermelho na minha frente, uma bandeira do Inter. E eu tava com a minha camisetinha do Grêmio e os caras começaram a buzinar e rir de mim e apontar pra mim. E eu falei, um dia eu vou ganhar essa merda e nós vamos disputar o Mundial de novo. Cara, só em 2017. E eu chorei que nem uma criança quando o Groy saiu correndo ali pro lado, atrás do campo, sabe? E eu me identificava com ele também, de todos os problemas que o Groy teve, ele deu a volta por cima. Sim. Então, te agradecer, cara. Que nada, cara. Eu fui uma pequena engrenagem numa coisa muito maior, sabe? E tem várias outras pequenas engrenagens que sem elas nós não chegaríamos lá. E tem as grandes engrenagens, entendeu? Então, não existe eu no futebol.
eu fiz, eu contratei, eu ganhei. O futebol é coletivo dentro do campo e mais coletivo ainda fora do campo. Se tu não pensar em trabalho de equipe, que tu é parte de alguma coisa, pode ser o presidente. Ainda o presidente é parte de alguma coisa. Sozinho ele não resolve nada. Então nós temos que pensar nessa coletividade. E aí que entra tudo que eu falei sobre as melhores pessoas, as melhores engrenagens para fazer essa máquina funcionar. Com certeza. Muito obrigado pela presença. De nada, também. meu querido. Por dispor esse tempo aí. Agradece bastante o nosso programa. Muito obrigado mesmo. Tá bem. Obrigado. E muito obrigado a você que tá curtindo aí. E até semana que vem. Tchau. Tchau.